Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E falando das histórias que movimentam o Rio de Janeiro, nós hoje vamos falar sobre como uma empresa de ônibus ganhou destaque na novela das 7 da TV Globo, que está encerrando agora a sua exibição. E vamos conversar com a sua autora, Cláudia Souto, perguntando quais foram as inspirações, as curiosidades e as histórias reais que ajudaram a dar vida à novela. Então, ela que escreveu a novela Volta por Cima, é com quem a gente teve o prazer de participar um pouco desse processo de criação da trama. A equipe do Rio Ônibus auxiliou na pesquisa para a construção do enredo, trouxe informações para ela sobre a rotina, os desafios, essa realidade do setor. A gente participou, né, Cláudia, de um workshop lá, a Tamara Araújo, pesquisadora, foi o nosso primeiro contato, a gente conversou bastante com ela. Estivemos com o André Câmara, com o diretor também, a Débora Eisenberg, esteve sempre conversando com a gente aí sobre questões da produção, e para a gente foi um grande prazer poder participar, poder aprender muito com vocês como se faz uma novela. A gente entende de ônibus, passou a entender um pouco sobre dramaturgia, sobre produção para a TV e tudo isso. E te agradeço muito aí por estar participando com a gente aqui do podcast e te agradeço muito também pela oportunidade da gente poder ter mostrado as empresas de ônibus de modo geral através dessa obra tão bonita que você escreveu. Bom, é um prazer estar contigo aqui, Paulo. É uma alegria imensa. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer e agradecer a todos da Rio Ônibus, pelo apoio para a novela. Vocês foram fundamentais, assim, desde o início, né? Lá, a gente no workshop, juntos, você falou com todo mundo. Os atores puderam tirar dúvidas com você. Os atores foram fazer também vivência com vocês, né? Assim, conhecer as profissões que eles iam representar. E ao longo da novela, através da Tamara, pesquisadora do texto, né, você sempre esteve tão disponível para esclarecer coisas que precisava para a dramaturgia. Às vezes, eu quero fazer uma cena assim, será que Sim, pode? Não, isso o ônibus é mais moderno do que isso que você sim, pensou. Então, assim, teve muito disso. né, para a gente poder ser fiel ao que realmente acontece e honrar, né, a confiança que vocês depositaram na gente e o carinho que eu, em particular, e todo mundo da novela tem pela coisa do transporte urbano, né, e pelos Sim. ônibus em especial. Então, vou começar te perguntando, então, Cláudia, porque foi uma pergunta que nós nos fizemos aqui. De onde surgiu a ideia de trazer uma empresa de ônibus, né, como um dos cenários centrais de uma novela, né? Porque é uma coisa assim que a gente não esperava, né? Uma empresa de ônibus ser o cenário principal de uma trama, né? E são tramas complexas, com muitos personagens, com muitas histórias, e você ter essa ideia de colocar. Então, como que surgiu essa ideia para você? A gente já conversou aí ao longo desses meses, né, do teu carinho pelos ônibus, né? Todos nós já andamos de ônibus, né, ao longo da vida. Então, como é que foi a tua ideia de colocar a novela? Qual era a tua relação com ônibus antes de começar aí a escrever esse texto maravilhoso? Conta aí pra gente. Bom, a minha relação pessoal com ônibus é desde a infância, né? Eu nasci na Tijuca, né? E minha família é toda de lá até hoje. Eu que migrei para a Zona Sul para trabalhar perto do trabalho, morar perto do trabalho. Eu trabalhava no Teatro Fênix e tinha que estar todo dia, né? Aí eu acabei mudando aqui para o Jardim Botânico. Mas amanhã eu vou estar na Tijuca, por exemplo, no almoço de Sexta-feira Santa.
Então eu sempre andei muito de ônibus, né? Ia à praia na Barra da Tijuca, e aí tinha aquele ônibus que tinha aquelas fichinhas. Não sei se Sim. você pegou, se lembra Peguei a dessa. época das fichinhas, sim. As fichinhas, porque você comprava a ficha para ir até a Barra da Tijuca. Ela tinha uma cor, se fosse até Sim. a Muda, tinha outra cor, se fosse até o Alto da Boa Vista, tinha outra, e a gente ia entregando ao longo do caminho para o cobrador. E ia para a escola, depois ia para o trabalho. Fui crescendo na vida, andando de ônibus sempre. E agora que eu sou uma jovem senhora, eu ando menos, né? Ando bem menos, mas o ônibus fez parte da minha vida a vida inteira. E a ideia de trazer o ônibus para a novela veio de eu começar a procurar qual poderia ser um universo que fosse comum ao Brasil inteiro, entende? Sim. Eu queria falar com o Brasil todo, né? Que é o grande palco da novela, do teatro. Então, eu sempre imagino a novela como um palco. E esse palco é para o Brasil todo. E eu falava, como que eu vou comunicar e fazer todo um país se identificar com a mesma, estar na mesma sintonia, né? Se Sim. identificar com a mesma história. E aí, eu não sei, uma hora me deu um estalo, eu falei, todo mundo anda de ônibus. Eu acho que o ônibus pode ser esse contexto onde as histórias vão passar, né? E aí veio essa coisa também, vendo essa coisa do país, mas também veio essa coisa afetiva minha de ter essa história da vida toda com ônibus, e também de eu ter parentes que trabalharam com ônibus, né? Sim. Tive um tio motorista que já faleceu, a filha dele foi trocadora, já está aposentada. Então, assim, uma coisa que de cara eu falei, é isso. Eu acho que o ônibus circula o país inteiro e eu vou conseguir fazer o país embarcar nessa novela através dele. Pô, é o que a gente viu, que você fez uma trama ambientada no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, mas ele reflete todos os subúrbios, todas as grandes cidades Sim, do Rio de Janeiro. Ela podia ter um sotaque carioca, uma coisa mais é, é, dos atores, aquela coisa do samba, do carnaval, disso tudo, mas a gente vê ali representados todas as cidades, as regiões urbanas, a questão dos subúrbios, né, que você abordou tão bem, a questão do pessoal do Jogo do Bicho também ficou interessante, a questão do empreendedorismo, que o brasileiro é muito empreendedor. sim. Então, foi muito bacana ver a empresa de ônibus como centro, né, dessas tramas que circularam em volta dela aí. Então, isso foi muito bom. E eu queria te perguntar sobre essa questão da pesquisa. Então, decidido o tema. Olha, vamos colocar uma empresa de ônibus e as outras tramas que rodam aqui nos ambientes paralelos e tal. A gente teve a honra aqui, como a gente falou, de participar, né, desse processo. A gente acompanhou vocês nas visitas às garagens, a gente participou do workshop aí, que foi muito legal, a gente aprendeu muito aí com o pessoal que participou sobre os outros temas. A gente foi tirando essas dúvidas, contando as curiosidades. E a gente sabe que esse é um tema que envolve muitos estereótipos, que as pessoas têm algumas imagens pré-definidas, não só de empresa de ônibus, mas do bicheiro, do pessoal do bate-bola, que você colocou isso muito bem, que é Ah, uma coisa muito cultural aqui do Rio de Janeiro, que em outros estados tem outros tipos de manifestações, a questão de quem quer empreender. O que eu queria te perguntar? Quando você foi na empresa de ônibus, eu nem te conhecia, não sabia quem era a Cláudia, não sabia quem era o André, tinha aquele grupo lá, alguns atores a gente conhecia, né? Porque são assim, figuras mais públicas, né? A gente estava sempre vendo na televisão ao longo da vida toda. Eu queria te perguntar, como é que foi a tua experiência de conhecer debaixo de real setor? Você se como cliente do ônibus e parente de alguém que tinha trabalhado, mas como é que foi quando você chegou numa empresa e viu como aquilo funcionava? Qual foi a tua impressão chegando assim? Que você retratou muito fielmente como é uma empresa de ônibus por dentro. Então, mas que você achou? Era o que você esperava ou foi uma coisa que te surpreendeu? Olha,
não me surpreendeu no sentido de que esse mundo empresarial, ele também é muito, tem muitos pontos em comum com outros, né? Assim, quando eu fui no Copacabana Palace estudar lá para fazer o Carioca Palace na novela Sim, Pega Pega, também tinha isso, era o gerente, o concierge, aí a gente foi todos os bastidores, a gente viu a entrada dos funcionários, a gente foi em todas as cozinhas, que tem três cozinhas enormes sim. no, no hotel, a gente foi na lavanderia, a gente foi em todos os lugares, assim como na empresa de ônibus, né? Que a gente sabe que tem a sala de monitoramento, tem a garagem mesmo, né? Tem como chama? A oficina, né? E assim, como também você viu lá na Globo, tem o pessoal da cenografia e tem o Sim, pessoal da produção e tal. E tem uma coisa que eu acho que, apesar dos ambientes serem diferentes, tem uma coisa que é muito comum às empresas em geral, que é elas viram uma família, sim, né? Então você via aí no Rio Ônibus, você via nas empresas de ônibus, assim como eu vi no hotel também, você viu lá na Globo, que as amizades, os colegas e se ajudam, mas aí também tem a fofoca, e aí também tem o sim, sim. cafezinho. Então, assim, a paquera, né, que a gente já Como em falou, toda família, né? como em toda a família. Então, nesse ponto, não me surpreendeu, né? Porque é isso, e é o que eu queria realmente abordar. Eu queria abordar a empresa de ônibus através dos afetos e das relações, né? Sim, Entre as pessoas. O que me surpreendeu foi o tamanho, né? Foi assim, como é grande, como é diverso os setores são muitos, né, e sim. diversos, e cada um tem a sua parte na engrenagem do todo que a gente estava falando antes de começar o podcast, de tanta gente para fazer funcionar, né? É E verdade. e outra coisa que eu acho muito legal também, que eu conheci através dessa novela, é como tá tudo tão modernizado e tão bacana, entendeu? Sim, Assim, como que já avançou muito da época que eu era garota e que a gente, né, não sabia que horas ia passar o ônibus, e agora já tem mil coisas acontecendo que ajudam o passageiro. Claro sim, que tem desafios diretos, diários, né, Paulo? Porque assim sim, uma cidade como o Rio de Janeiro, que não foi planejada, que foi crescendo desordenadamente, né, ao sim, sim. longo da sua existência, você suprir ela de transporte público inteira, é claro que é um desafio, né? Bairros mais fáceis, bairros mais difíceis, até de penetrar com a empresa, né? E assim, eu acho que foi muito prazeroso e muito encantador ver como é que isso tudo funciona, né? Porque é como se fossem as veias da cidade funcionando, né? O transporte dos ônibus e aí junto o transporte dos trens, mas a gente focou nos ônibus. Nos ônibus ali, pois é. E é como se fosse isso, essa veia pulsante da cidade carregando para cima e para baixo todo mundo, né? Foi muito prazeroso e muito estimulante conhecer, para poder fazer, aí sim, para poder depois desenvolver os capítulos da novela, né? Foi fundamental. Então foi muito bom. E eu vou te fazer uma pergunta agora sobre a interação, porque o nosso pessoal, quem teve contato com a equipe de produção e com os atores, é, se sentiu muito feliz de poder ter colaborado e se viu, os rodoviários se viram representados na novela com total fidelidade. Então, e fizeram assim, muitas perguntas. No começo tinha, mas eu posso falar isso, eu posso falar aquilo. E a gente dizia, cara, fala a verdade, pode falar abertamente o que é bom, fala o que é ruim, fala aquilo que te preocupa, aquilo que assusta. E queria te fazer uma pergunta aqui. O personagem principal da novela, o João, né, que é interpretado pelo Fabrício Boliveira, ele passou por um processo, assim como todos os outros, né, de preparação bem intensa, né? Ele
sentou com um fiscal de verdade, conversou bastante. Depois ele foi crescendo dentro da trama, pela Aham, formação que ele tinha, que ser uma coisa que realmente acontece nas empresas. Então, ele foi entendendo bem como era a profissão e conseguiu construir o personagem. Então, como é que funciona esse trabalho de imersão? Como que é para o ator assim, olha, quer dizer, ele faz vários personagens. Hoje ele fez um fiscal de empresa de ônibus, amanhã ele pode fazer um jogador de futebol, pode fazer, sei aham. lá, um astronauta, alguma coisa assim. É, Qual a importância desse trabalho de imersão, dessa troca de experiências? Como é que você pode explicar isso assim para os nossos ouvintes, para eles aham. entenderem um pouco desse trabalho de como que se deu esse intercâmbio no dia a dia dentro das empresas? Olha, é um trabalho muito importante porque quanto mais contato ele tem com a realidade daquele personagem, do ambiente em que aquele personagem vive, né? Que ele trabalha ou estuda, onde ele mora e tal. Quanto mais contato ele tiver com essa realidade, mais recursos ele tem para colocar em cena. Então, assim, é fundamental para um ator como Fabrício Boliveira, que foi interpretar um fiscal no início, saber como o fiscal trabalha. Ele Sim, tem uma prancheta e uma caneta na mão. Se o ator não conversar muito com esse cara real, né, que sim, acolheu ele ali para passar qual é a sua vivência, ele vai ficar em cena com aquela prancheta e aquela caneta sem fazer nada. sim. E o Fabrício em cena, você vê nos primeiros capítulos, ele maneja aquilo e ele fala com o cara, e ele olha no relógio, e ele anota, e isso tudo está incorporado ali, né? Isso tudo não é alguém falando, olha, faz isso, faz aquilo. Ele traz esses elementos, porque ele estudou com a pessoa que vive isso, né? E assim, não só a maneira de se comportar fisicamente em cena, vamos dizer assim, né, com o gestual, com o cotidiano dele, mas também de ideias. O Fabrício é um cara que trocou muito comigo durante a novela. Sim. Ele dava ideias, assim, ele, poxa, olha, eu fiquei sabendo de tal coisa, posso colocar? Aí eu falava, pode, ou então ele falava alguma coisa que aí eu levava para o texto, né, já direto, se fosse uma situação. Então, assim, essa vivência, assim, é muito, muito importante, né? Não só para ele, mas, por exemplo, o pessoal que fez os motoristas, né? Que foi a Juliana Alves, Sim, os principais, né? Juliana Alves, o Casarré e o Adanilo. sim. Saber como é que os caras lidam com aquele ônibus, né? Como é que sentou na cadeira, arruma tudo do seu jeito, traz coisinhas para botar ali, né? A garrafinha, no caso Ele constrói o ambiente de trabalho dele, é o escritório dele é o ali. escritório dele, né? No caso do Casarré, por exemplo, ele botava ali do lado o mate dele com a água fervendo, né? Para ele tomar. No caso da Juliana, ela botava a foto do filho, né? Que era o menino. Então, assim, é muito importante esse contato e essa vivência para que eles possam entrar num ônibus e se sentir em casa, né? Sim, Não sentir como se tivesse, eu agora estou representando fulano. Não, agora eu sou fulano. sim. É diferente, né? E aí, isso é a generosidade dos profissionais de verdade, passando para eles isso, que faz a coisa crescer e eles poderem ter tanto domínio de cena, né? Sim, porque tinha gente que pensava, alguns comentários. Até citei a minha sogra, que é uma pessoa que vive as novelas, as tramas intensamente. E ela falava que, às vezes, dava a impressão, ela falou muito no início do MV Bill, interpretando Aham. o personagem Lindomar, que então, passa. ela falando, ele já foi motorista mesmo? Porque ele tem cara de motorista, tem jeito de motorista e tudo. Eu falei, É, olha, eu dirijo o carro dele, mas nunca foi motorista, assim. Mas é muito perfeito o jeito é, dele fazer, o de olhar, o de botar a toalhinha
em cima do ombro, Sim. tudo isso. Então, é um universo que para a gente aqui é fascinante, porque a gente conhece os atores. Eu, em particular, conheço o Fabrício há bastante tempo, Ai, que legal. já o conhecia, assim, pessoalmente. E Aham. ele falando disso, a gente bateu um papo sobre isso também lá no workshop, algumas informações que ele pediu complementares, e essa magia que você traz junto com os atores, você escrevendo, a direção, os atores, a cenografia, tudo isso, é como que vocês conseguem criar isso que para a gente de fora é um momento mágico, assim, de você se ver representado, ver as outras tramas também envolvidas ali. Empresários falando, nossa, pô, isso tá muito boa a novela, a gente tem que divulgar isso, porque estão mostrando coisas boas do setor e tudo. E os rodoviários ligando para a gente, falando, comentando, nossa, todo mundo se sentiu verdadeiramente representado, né, Que pelos atores, legal. pela novela, pela forma como você conduziu. E a gente ficou muito feliz vendo que agora a novela chegando ao fim, que ela foi uma campeã de audiência, né? A gente Sim, viu que sim. pela audiência que vinha dando o Ibope, a gente fala do Ibope Aham. das últimas obras, que essa se destacou, que ela É. cresceu. Então, nós aqui ficamos envaidecidos. Olha, empresa de ônibus também dá Ibope, dentro Sim, da sim. trama ali. Porque o nosso Ibope Agora, geralmente é mais negativo. A gente costuma aparecer, tipo assim, quando a gente roda e não tem problema nenhum, a gente não tem ninguém Ibope. reclama. Aparece na Não, mídia como tem exatamente. problema. E você É, mostrou a nossa face que não tem problemas. Tem os do dia a dia, mas sim. a qualidade do serviço, a preocupação do empresário de oferecer um bom serviço, de tratar bem os seus colaboradores. Então, você conseguiu fazer isso. Então, eu queria que você É. comentasse um pouco Hum. sobre isso, sobre como que você, passada a obra, e você teve um trabalho muito grande para conseguir construir tudo isso, como é que você, olhando para trás, assim, como que você analisou essa obra? Ficou dentro daquilo que você esperava? Alguma coisa surpreendeu a expectativa? Então, eu queria que você falasse um pouco como criadora disso tudo, como que foi para você fazer essa viagem, né? Essa volta que você deu de ônibus aí pela nossa cidade, pelo nosso país, como é que você avalia isso aí para a gente finalizar? É, antes desse finalzinho, só dizer que assim, como eu procurei fazer uma novela realista, Sim, então eu não coloquei como se não existissem os problemas, né? Eu sim, mostrei os problemas que ocorrem ocasionalmente, mas o que eu me preocupei em fazer, e o Edson, que é o Edson Bacelar, dono da sim, nossa empresa Formosa, Aviação Formosa, sim, que é um cara preocupado com a cidade, preocupado com o transporte, eu procurei botar ele com a preocupação genuína de solucionar. sim, Então, por exemplo, teve o caso da dedetização, que aí eles foram sim, buscar verba. Não, tira a verba daqui, bota ali, vamos dedetizar os ônibus. O caso do calor. sim. Esse verão que a gente atravessou foi enlouquecedor mesmo, né? Então teve algumas cenas que aconteceram na realidade, eu botei na novela, né? Sim, sim. Isso foi muito Tipo, interessante também. é, Acontecia numa semana, na realidade, da semana seguinte estava entrando já na estava trama. na Foi novela, muito é. legal. Você está antenada com o nosso dia a dia mesmo. É, e aí também colocando ele ali com o Alberto, que era o assessor dele ali, um dos Sim, diretores direto, como é que a gente soluciona isso? Não, tem que esperar o carro novo chegar, não adianta botar nesse carro antigo e tal. isso. Então, assim, isso eu acho que também fez as pessoas olharem e falarem assim, não é tão simples, né? Não é um passe de Exatamente. mágica que as coisas acontecem. As coisas precisam de preparação, precisam de verba, precisam, né, ter o momento de acontecer. Então isso foi bem bacana de abordar assim também, sabe? Foi muito bom. E eu acho assim que essa volta, né, que o ônibus deu como você falou, pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, né? Foi muito prazerosa, eu acho. Foi uma viagem sem tropeços, Sim, foi uma viagem com sinal aberto, sinal verde, aquela onda verde, né? Que pega sim, vários sim. sinais verdes. Foi
de verdade aberta para a gente, porque o público abraçou a novela desde o início, né? O público veio junto com a gente desde o início e agora no final ainda está mais, assim, está crescendo, assim, Quer dizer, o o ônibus está ficando lotado de gente. Tem muita gente já Tá, embarcando tá. no ônibus aí, embarcando na Um viagem. passinho para frente, um passinho para frente, um passinho Isso para aí. trás para poder entrar mais gente, né? E está sendo muito prazeroso. E eu acho que é isso, quando a gente faz com amor, né? Que tanto o próprio ônibus real quanto o da ficção, eles trafegam com mais facilidade, com mais alegria. É verdade. Pô, Cláudia, é um prazer conversar contigo, foi um prazer lhe conhecer, um prazer para a gente Prazer aqui, falo, também, Paulo. em meu nome da nossa equipe aqui, foi um prazer a gente participar dessa viagem junto com vocês, olha, vamos botar o ônibus para rodar? Vamos. Então foi um prazer ter conversado com vocês, ter conhecido, né, a sua empresa, o seu trabalho, a gente poder mostrar o nosso, ter esse intercâmbio, que eu acho que foi altamente produtivo. Nós aqui nunca mais vamos olhar uma novela, uma produção da TV com os mesmos olhos, que parece fácil, né? Quando a gente vê a cena pronta, parece uma coisa fácil. E eu, no começo da Sim, novela, eu ficava conversando com o pessoal que fazia tomadas de cenas de apoio externas, a sim, mobilização que a gente tinha que fazer, olha, falar com o Sete Rio, ir no final de semana, fazer tomadas e tudo isso, coisas que parecem simples, não. A quantidade de pessoas envolvidas, a quantidade de equipamentos que são necessários, a questão da legislação que vocês têm que atender também durante as gravações, questões de segurança para os atores na rua, aí, na sim, própria cidade cenográfica. E é o que você falou no início do nosso podcast. As empresas são complexas, tem muita gente envolvida, são muitos processos que a gente tem, como nas nossas empresas. Não é botar o ônibus na rua, você tem que comprar o ônibus, preparar, abastecer, contratar gente, tem toda uma estrutura de apoio para você ter informação. Então, você conseguiu passar. Uma coisa que nós agradecemos muito do nosso setor no Brasil inteiro, não é só aqui no, no Rio de Janeiro, foi ter retratado o empresário médio com a preocupação dele de, olha, eu quero oferecer um bom serviço, mas eu tenho as minhas dificuldades. Eu queria poder que todos os ônibus passassem na hora, mas não depende só de mim. Tem o trânsito da cidade, tem a questão da mobilidade urbana, tem tudo isso. Você colocou o caso das baratinhas, o caso do ar-condicionado, aham, o caso do motorista que desceu para tomar um banho de mangueira, o pessoal querendo entrar com a geladeira dentro do ônibus. Então, são coisas que a gente enfrenta aqui no dia a dia, algumas engraçadas, outras que a gente não queria até que acontecessem, mas que acontecem. E é o dia a dia de todo mundo, a gente tem que ir superando aquilo que surge. Então, ó, em meu nome, no nome da nossa equipe, agradeço muito a você, a toda a sua equipe aí de criadores da novela, a turma da direção, a turma da produção, fizemos bons amigos aí ao longo sim. disso e a gente tem certeza que a gente vai continuar conversando, falando, interagindo aí nas próximas obras e é uma coisa que fica aí. Eu quero ver daqui a uns anos ela passando no Vale a Pena Ver de novo, Ah, para com a gente ver essa certeza. novela de novo, poder se divertir, se emocionar mais uma vez. Então, em nosso Sim, nome dos nossos ouvintes aqui do podcast, te agradeço muito, Cláudia, pela obra grata. que você escreveu, por tudo que aconteceu e por participar com a gente aqui do nosso podcast. Super obrigada, Paulo. A novela acabou de estrear em Portugal, então agora os ônibus do Brasil estão circulando por Lisboa, pelo Porto, por Boa tudo parte dos lá. empresários do Rio de Janeiro é de origem portuguesa, então vai ser interessante Exatamente. os familiares de Portugal assistirem a novela para entender como que os seus primos que vieram para o Brasil, seus tios, Sim, sim. como que eles trabalham, Eles, como que a coisa funciona. Bom exatamente, saber, isso é eles uma estão lá, novidade boa. tá no comecinho, estreou acho Sim. que dia 7, ainda não tem, acho que tem uns 10 dias assim que estreou. Pô, legal, legal. Já vou É, é. ligar para meus primos lá em Portugal e falar, assistam essa Ah, novela. muito Pode bom. deixar. Então, Então, Cláudia, super obrigada, ah, Paulo. Um abraço obrigado. a Então, todos. pessoal, Agradeço em meu nome e em nome de toda a equipe. tá bom, muito obrigado. Bom,
Então, para os nossos ouvintes, agradecendo mais uma vez a Cláudia Souto, autora de Volta por Cima, a gente chega ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.